Boa noite. Estamos começando a última programação do dia, que é o bate-papo, com o tema Livro é Coisa de Elite, a desconstrução de uma quase política nacional de leitura no Brasil. Essa é a nossa última programação do sábado, mas amanhã, domingo, dia 30 de agosto, ainda tem muito mais. E vocês podem conferir toda a programação do dia de amanhã no Instagram da Flibo ou também na nossa página no Facebook. Agora eu vou passar a palavra para Lisiane Azevedo, que vai ser a nossa mediadora de hoje, e assim ela vai apresentar os demais participantes. Boa noite a todos. Meu nome é Lisiane Azevedo. Eu sou advogada, escritora, e estou aqui hoje com vocês para mediar o debate, né, cujo tema é Livro é Coisa de Elite, a desconstrução de uma quase política nacional de leitura no Brasil, onde nós vamos ter aqui a presença dos poetas Jairo César e José Inácio, que vão debater esse assunto, né? E aí eu queria que agora Jairo e José Inácio se apresentassem, né, para que a gente pudesse começar nosso bate-papo. Bora, Jairo. Jairo? Então, eu vou conversar. Boa noite a todos e a todas. É sempre uma alegria estar na Flibo. Eu que acompanho essa festa desde a primeira edição, estive em quase todas. E parabenizar a Mirtes, a Jane, a Magna, o Maxel, enfim, toda a Associação Boqueirãoense de Escritores. Esse povo é guerreiro mesmo, porque acabou o mundo, mas a Flibo aconteceu, né? Mesmo que de forma virtual, né? Não vai ter a peixada completa. Isso aí é uma piada interna que só os escritores que participam da Flibo vão compreender. Mas, enfim, a gente está aqui, na medida do possível, para trazer para vocês um tema tão importante. Eu sou Jairo César, eu sou professor, sou escritor, sou poeta, sou roteirista em quadrinhos. Eu sou formado em letras pela Universidade Federal da Paraíba, sou especialista em educação pela Universidade Estadual da Paraíba, sou professor da rede estadual e sou professor da rede municipal de Sapé, que é a terra onde eu sou radicado, apesar de estar morando agora em João Pessoa. Muito bem. José Inácio, por favor, se apresente. Pronto, eu sou Zé Inácio Vieira de Mello, poeta alagoano da Bahia. Quer dizer, nasci em Alagoas, vivi 20 anos lá e tenho 52, portanto, moro há 32 na Bahia. Sou poeta, jornalista e me vi, por força da circunstância, como produtor cultural. Os escritores reclamam muito, pelo menos os que eu conheço por aqui, e eu não gosto de reclamar, eu gosto de fazer. Então, como eu tomei à frente para fazer determinadas coisas e as coisas foram dando certo, começaram a me chamar para fazer curadoria de eventos, como Bienal do Livro da Bahia. Eu fui curador da Bienal do Livro da Bahia nas últimas 4 edições. Aí acabou, não tem mais Bienal por aqui. Aí começaram as festas literárias. Eu sou o curador da Flipelô, que é a Festa Literária Internacional do Pelourinho, um grande evento, desde quando surgiu até agora. Fiz o centenário, fui curador do centenário de Jorge Amado, né, que é um escritor extraordinário, em 2012, trazendo escritores do mundo todo para Ilhéus, para fazer um grande evento lá em Ilhéus, como fizemos. E circulo pelo Brasil todo com a minha poesia, o povo me chama, eu vou para palestra sobre o que eu nem sei falar direito, como é o caso de hoje. E aí já comecei também a sair para alguns outros países para participar de eventos literários. Em 2018, representei os países de língua portuguesa na Cidade do México, num grandioso evento. Pelo menos uma meia dúzia de festivais na Colômbia, durante um tempo aí. E vivo mais na roça, só que quando chego da roça, o telefone toca, o povo me chama para essas coisas e eu, feito um doido, topo. Como é o caso de hoje, que estou diante de 2 especialistas no assunto, e a minha é muito caro, mas que eu não tenho nenhuma propriedade para falar como eles têm. Portanto, eu vou logo dizendo para vocês, vou ficar aqui mais como espectador, porque quando a gente não sabe de algum assunto, a gente escuta quem sabe para aprender. É isso. É isso, Zé Inácio. Você tem muito a acrescentar aqui. Jairo, você gostaria de começar falando sobre essa questão da política nacional de leitura no Brasil?
Posso sim. Na verdade, a ideia do tema, eu conversei com o Mirtz e a gente bolou junto o nome, né? A ameaça a uma quase política nacional. Eu gostei desse quadro aí, viu? Esse quase é interessante, eu prestei atenção muito. nele também. É um quase, porque é um tema que eu venho estudando há muitos anos, e é importante que se diga que o Brasil, até 2019, não era um paraíso de políticas públicas, não era um país com políticas definidas para a leitura, as coisas não aconteciam de forma efetiva, e, de repente, a partir de 2019, virou terra arrasada. Não é assim. Mas também não é verdade que não existia passos importantes na consolidação de uma política nacional de leitura. Quem afirma isso é porque quer defender o atual governo ou porque desconhece. Porque tudo isso começa em 1946. A primeira pessoa que pensou sistemicamente o livro, ou seja, o livro compreendendo, eu não gosto nem dessa palavra, mas é a que se usa, uma cadeia, um universo, o livro como política, e eu falo política aqui, mas no sentido etimológico mesmo, algo que interessa a um grupo social pertencente à polis, pertencente à cidade. O livro ele interessa a um determinado grupo e só um minutinho aqui. Mas o livro, ele impacta na vida social como um todo. A primeira pessoa que pensou isso foi um jovem deputado constituinte, que, compreendendo a importância do livro, na Constituição de 1946 faz uma emenda constitucional criando o que se chama de imunidade tributária, não do livro, mas do papel, com fins de impressão para livros, periódicos e revistas. Esse rapaz tinha 34 anos na época, era um jovem, chamava Jorge Amado, o grande escritor baiano Jorge Amado. Jorge Amado fez isso com 34 anos, ele já pensou nisso. Jorge Amado, filiado, então, ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão de São Paulo. Então, ele propõe essa emenda. Depois da Constituição de 46, veio a Constituição de 1967. Lembrando que quem estuda a Constituição, a Constituição de 46 foi uma Constituição muito avançada, inclusive, que respeitava direitos civis, chamada, inclusive, a Constituição Restauradora. Em 1967, vem a Constituição da ditadura militar. O golpe foi dado em 64, em 68 tem o golpe dentro do golpe, que é o AI-5, mas em 67 vem a Constituição, a chamada Constituição da ditadura militar, que traz uma série de retrocessos. Mas nem nessa Constituição de 67, que traz sérios retrocessos sociais, políticos, ela ameaça a imunidade tributária do livro. Nem os militares fizeram isso. Na Constituição chamada Cidadã, de 1988, essa imunidade ela é ratificada e hoje ela está no artigo 150 da Constituição, que garante essa imunidade tributária. Mas... Jairo, só fazendo uma observação, que como você falou, em 1946 a imunidade tributária ela era voltada apenas ao papel que fosse destinado ao livro, periódico, jornal. Quando a gente chega em 1988, a imunidade, o artigo constitucional fala diretamente que serão imunes o livro, o jornal, o periódico e o papel destinado à sua impressão. Então, aí já há uma evolução, né, que a gente sai somente da esfera do papel para abranger os suportes, né, como o livro, o jornal, o periódico, envolvidos, né, nessa cadeia do livro. Isso há apenas 32 anos. Isso. Perfeita a contribuição de Lisiane. Lisiane é advogada, eu não sou advogado, eu apenas estudo as leis específicas da política nacional do livro. Perfeita a colocação dela. Então, no artigo 150, há esse avanço, de fato, que não é mais o papel, é o livro. Mas há uma brecha, porque ele é imune de imposto, mas ele pode ser tributado por contribuições. E é o que acontece. O livro, ele paga PIS e COFINS. E
só em 2000 e... Aí, aliás, deixa eu não me perder, vamos por ano, né? Estamos em 1988. De 1988, nós damos mais um passo importantíssimo, que é em 2003, com a Lei 10.753/2003, que cria a Política Nacional do Livro. Pela primeira vez na história da República Brasileira, um governo federal cria uma Política Nacional do Livro através da 10.753/2003. Eu vou dizer que a lei saiu do papel e se efetivou e o país virou um país leitor? Não. Mas eu vou dizer que não houve avanço. Houve sim. Vocês observaram, 46 houve avanço, 67 não tinha como haver avanço, mas não houve retrocesso. 88 há um avanço, quando o Lisiano pontuou muito bem que não é só o papel e agora é o livro. E em 2003 você tem, com a 10.753, a criação de uma política nacional. Então, aquilo que Jorge Amado pensou em 46, em 2003, as pessoas dizem, eita, o livro pertence ao universo. E esse universo precisa ser olhado de forma sistêmica e pensado de forma sistêmica. Em 2004, vem a grande notícia, a Lei 10.865/2004, que é a lei que passa a proteger o livro, inclusive das contribuições. Com isso, cai a cobrança de PIS e COFINS. Então, faz 16 anos que o livro é totalmente imune a cobranças de impostos e de contribuições. Para vocês terem ideia, isso impactou, em média, 35%. O livro ficou, de 2004 até aqui, 35% mais barato. Isso são informações que vocês podem conseguir na Câmara Brasileira do Livro. É importante que quando a gente diga uma coisa, vocês não desconfiem e busquem as fontes. Eu estou dizendo aqui os números das leis para vocês buscarem, porque, infelizmente, a gente vive um momento no país onde a frase que a gente mais escuta é a ciência diz, mas na minha opinião. Então, eu estou aqui com uma advogada, aí ela vai dizer, Jairo, a lei diz isso. Eu disse, sim, a lei diz, mas na minha opinião. Então, não acreditem no que eu estou falando, vocês busquem as fontes. Então, com a imunidade tributária geral de 2004, a Lei 10.865, o livro cai 35%. E aí, vamos para 2010. 2010 acontece uma coisa que foi... Eu posso fazer mais uma observação rapidinho? Claro. Só para a gente esclarecer uma coisa, para quem não entende bem essa questão da terminologia imunidade, a imunidade, ela é aquela que está prevista lá no artigo 150, que você mencionou, inciso 4, 6, né? Imunidade. Por que aquilo é a imunidade? Porque ela está prevista constitucionalmente. O constituinte originário, ele delimitou aquele espaço, dizendo, e sobre o livro, o jornal, o periódico, não vai incidir imposto. Então, imposto não pode incidir sobre esses elementos. Né? Só que o que a gente tem que ressaltar é o seguinte, uma coisa é a imunidade e outra é a isenção. Imunidade, ela é uma previsão constitucional, como essa que a gente acabou de falar. O que a lei 10.865 de 2004, que você mencionou, isentou o PIS e COFINS, na verdade, se trata de uma isenção. Então, nós temos dois institutos jurídicos aí. A gente tem a imunidade tributária, né? E nós temos a isenção. A isenção é uma previsão de lei, não é uma previsão constitucional. Então, do mesmo jeito que ela é criada por lei, ela pode ser revogada, né? Diferente lá da imunidade. Por tratar de uma matéria que diz respeito às liberdades de expressão, direitos individuais, ela é uma matéria que, inclusive, nem por emenda constitucional poderia ser alterada, né? Porque ela está lá, está prevista ali. E aí, essa questão do PIS e COFINS, ele incidiu justamente porque ele se tratava de contribuições e não de imposto, né? Essas contribuições surgiram depois, né, da Constituição de 1988. E elas incidiram, como você falou. E aí, o legislador ordinário usou do mesmo raciocínio do constituinte originário, que foi o quê? Proteger a liberdade de expressão, né? Proteger a liberdade de acesso à informação, de divulgação do conhecimento artístico, cultural, literário, e usando esse mesmo valor, ele foi e instituiu a isenção dessas contribuições, que se não fosse isso, estaria incidindo até hoje,
né? Porque não havia óbice para a cobrança dessas contribuições, né? Porém, há autores que dizem que o seguinte, que apesar de a Constituição falar da imunidade estar restrita a imposto, qualquer tributo que venha aferir o valor que fundamenta aquela imunidade, aí eu posso sim chamar o apoio dessa imunidade e dizer, não, aqui não vai poder incidir, porque senão você vai ferir direitos individuais, garantias individuais, né, como que é, no caso, a liberdade de expressão, a divulgação do conhecimento em si. Né? Então, eu queria fazer só essa diferenciação da imunidade, que é essa que está lá no artigo 150, e da isenção, que é o que essa lei está em discussão, que você trouxe para discussão aqui. Perfeito, Lisiane. Te agradeço muito, porque, como eu falei, eu não sou advogado, então eu apenas sou ali, estudei as leis, mas não tenho essa propriedade que você tem. Te agradeço e já deixo, assim que você sentir necessidade, você pode interferir. Enfim, continuando. Em 2010, há um outro grande avanço, que é a Lei 12.244, que aqui reza a universalização das bibliotecas escolares num prazo até 20 de maio, até maio de 2020, na verdade. Então, até maio de 2020, toda escola brasileira, pública ou privada, deve ter uma biblioteca com, no mínimo, um livro, um exemplar para cada estudante matriculado. Ou seja, você tem uma escola com 1.000 alunos, a biblioteca dessa escola tem que ser 1.000 alunos, tem que ser 1.000 exemplares. E essa biblioteca precisa ter um bibliotecário. A lei não diz que é um bibliotecário por biblioteca. Ele diz que um bibliotecário pode tomar conta de um pool de bibliotecas. Só que a lei não diz quantas bibliotecas. Pode ser 100, pode ser 1.000, não fica específico isso. Essa lei, ela teve como relatores o Lob Neto, do PSDB, a Esther Gross, do PT, e o Osmar Serraglio, do MDB, e depois foi para o PP. Por que eu estou dizendo os partidos? Porque a pauta livro é uma pauta suprapartidária. Ela envolve partidos de esquerda, partidos de centro e partidos de direita. Segundo o Anuário Brasileiro da Educação, que é ligado ao Todos pela Educação, até 25 de junho de 2019, apenas 45,7% das escolas públicas tinham biblioteca ou salas de leitura. É o ideal? Não. Mas houve um avanço. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A quase política nacional é isso. Passos foram dados. E eu vou dizer o perigo que a gente está correndo a partir de 2019. Em 2018, 8 anos depois, se cria o PL, o Projeto de Lei 9.484/2018. Esse projeto ele foi de relatoria de Laura Carneiro, que era do PFL, e os democratas e MDB, e a Carmen Zanotto, que é do PPS, hoje Cidadania, e depois foi para o PDT. Esse PL ele é importantíssimo. Primeiro, porque ele corrige os defeitos da 12.244, que é uma lei muito frágil, por exemplo. Toda escola tem que ter uma biblioteca. Sim, mas quem vai implementar? O município, o Estado, a União? Qual é a punição se isso não for feito? Ela deixou muito solta. O que é esse conceito de biblioteca escolar, de sala de leitura, também não fica amarrado. Nessa PL, ele corrige isso, as falhas, né? Ele passa a dizer quais serão as punições, e mais, ele define o que é biblioteca escolar e cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares, a sigla é SNBE. Então, há um grande avanço nesse PL, que já foi, inclusive, aprovado no Senado e falta ser sancionado. Não foi sancionado ainda. E em 2018, aí sim, há um grande fechamento dessa construção de 74 anos da luta por um país leitor, que é a Lei 13.696/2018, que teve como relatora a senadora Fátima Bezerra, do PT, foi sancionada pelo presidente Michel Temer, do MDB, e foi subscrita pelo então ministro da Educação, Rocieli Silva. Rocieli Silva era ministro de Temer
e hoje é secretário de Estado da Educação de João Dória em São Paulo. Para vocês terem ideia, gente, que essa é uma discussão que não tem partido. Os partidos de esquerda, de direita, todos eles dialogam, porque, como bem disse Lisiane, o livro ele é uma plataforma, mas o livro ele tem um valor simbólico de propagação de ideias, de propagação de saber, de consolidação da cidadania. E aí, o que é que acontece? Então, em 2018, todo mundo festeja essa criação da Política Nacional de Leitura e Escrita, que define como vai ser o Brasil, as propostas que vão transformar o Brasil num país leitor. Aí, o que acontece em 2019? Diário Oficial, de 24 de junho de 2019, assinado pelo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro e pelo então ministro da Cidadania, Osmar Terra. A extinção, pode ir lá no Diário Oficial, do Conselho Consultivo do Plano Nacional do Livre Leitura. Esse Conselho Consultivo era um grupo de notáveis, de pessoas que sabem o que é leitura no Brasil, que trabalhavam de graça para, a partir de 2018, com a aprovação do nortear as políticas de leitura no país. Por que extinguir esse conselho? Começa aí as coincidências, que acham que é coincidência. Eu não acho que é coincidência. Olha só, se vocês forem no Plano Nacional do Livre Leitura, vocês forem no artigo 4º, inciso 1º, vocês vão ler o seguinte: o chefe do Poder Executivo tem até o 6º mês de mandato para apresentar o Plano Nacional de Leitura para o decênio. No lugar de apresentar um plano, a política que o governo federal, o governo Bolsonaro queria para a construção de uma política nacional de leitura no país, previsto numa lei já estabelecida, publicada no Diário Oficial, ele tinha que cumprir, ele faz o quê? Ele não apresenta o plano e ainda por cima extingue o Conselho Consultivo e faz pior com o Conselho Nacional de Política Cultural na literatura. Ele reduz a participação, como ele não pôde extinguir também o Conselho Diretivo, ele reduz a participação da sociedade civil, que é quem, de fato, ao longo dos anos, com auxílio desses políticos, de todos os partidos, de esquerda e de direita, estão construindo uma quase política de livro, leitura, literatura e biblioteca no país. Não adianta aqui você querer demonizar a classe política. Ah, porque político é tudo ladrão. Não, a classe política, ela contribuiu. Ela deu uma contribuição. Por exemplo, vocês não há demonização, por exemplo, dos sonegadores de imposto. Vocês terem ideia, a sonegação de imposto leva dos cofres públicos 7 vezes mais do que a corrupção dos políticos. E ninguém vive chamando o velho da Havan. 165 milhões ao INSS. Ele é o maior bandido do país? Por que não diz que ele é o maior bandido do país? Aí tem que dizer dos políticos. Então, os políticos... Agora, outra coisa, também não vamos isentar a política. Darcy Ribeiro diz que o fracasso da educação brasileira não é um fracasso, é um plano. E esse plano faz com que, há 74 anos, a gente tente construir uma política de leitura e não consegue. Aí, pessoal, vem uma outra coisa. A proposta de reforma tributária. É ponto facultativo. Todo mundo acha que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Lisiane, inclusive, pode até falar melhor do que eu. Vocês têm ideia? Lucros e dividendos no mundo todo, só Brasil e Estônia que não pagam. A taxa sobre grandes heranças aqui, o imposto é ridículo. Não sei se é 2%, 3%. Nos Estados Unidos, acho que é 20%. Vocês terem ideia, você aí, pobre, que tem o seu Chevette 98, você paga imposto. O camarada que tem um iate, que tem um jatinho, não paga imposto. Como é que pode? Então, é lógico que tem que ter reforma tributária. Então, se valendo disso, o ministro Paulo Guedes, ultraliberal, ele traz uma proposta de quê? De taxar o livro. De acabar com a isenção do PIS/COFINS, mas ele diz assim, vamos taxar em 5%, em 6%, não, é em 12%. Vocês lembram da primeira coincidência que eu falei, que em junho deveria ter sido aprovado o Plano Nacional de Leitura e foi extinto o Conselho Consultivo?
Eu sou ruim de matemática, tá? Eu só sei contar até um dígito, mas eu fiz na calculadora de 12%. Eu pergunto a vocês, quanto é que um escritor ganha pelo preço de capa de livro, de direito autoral? 10%. Quanto é que o ilustrador ganha? 2%. 12%. Isso é um escárnio. Ou seja, o governo federal vai ficar com um percentual maior do que o escritor, que é o proprietário intelectual do livro. E outra coisa, livro paga imposto, viu? De forma indireta, mas paga. Ele paga, as editoras, as livrarias pagam imposto de renda sobre pessoa jurídica, Lisiane, se eu estiver errado, me corrija, e pagam a contribuição social sobre lucro presumido, dá 2,28%. Olha o que acontece. Como eu falei lá no começo, a imunidade abrange os impostos, né? Então, aquilo que não é imposto, algumas contribuições aí, como você mencionou, elas realmente incidem. Exatamente, 2,28%. Agora, de forma indireta, né? Isso. Lembrando. Segundo a Câmara Brasileira do Livro, de 2006. Então, também não tem nada a ver com o governo atual. Não é também dizer, era tudo uma maravilha e agora não presta nada. Não, tinha coisa ruim também para trás. 2006, o mercado daqui, de 2006 para cá, o mercado editorial encolheu 20%. Com a pandemia, não dá nem para medir. Aí, no momento em que você tem uma crise econômica agravada, você propõe uma tributação de 12%, porque eu tenho acompanhado isso, inclusive podcasts lidos em jornais, aí pronto. Quando chega na taxação do livro, quem defende o governo não fala nada. Não, eu preciso estudar, mas eles debatem até um parafuso de um foguete, mas quando chega na reforma tributária, eles não sabem de nada. E outros dizem, 12%, mas quem compra livro não vai ligar com isso, não. Só para vocês terem ideia. 12% impacta de 20% a 25% no preço do livro. Nenhuma editora média e pequena vai ficar de portas abertas. Todas vão falir. Todas vão fechar. O efeito é catastrófico. E o que me preocupa é que, quando o ministro Paulo Guedes foi para uma audiência no Congresso Nacional, apenas um deputado perguntou a ele. E eu li a taxação de livro, que foi o deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro. Nenhum outro perguntou em campo progressista, só Marcelo Freixo perguntou. E sabe o que ele disse? Ele disse assim, deputado, eu vi o vídeo umas 20 vezes, porque eu gosto de analisar a face, a expressão, porque o discurso não verbal diz muito para mim também. Com um deboche, um escárnio, ele diz, o senhor pode pagar livro, pode pagar seu imposto. Eu também posso pagar meu imposto. Livro é coisa de elite. O que nós vamos fazer é pegar esse dinheiro que nós vamos arrecadar e dar livro de graça para o povo. Desse jeito, vocês olham o vídeo pedindo, depois eu estou mentindo. Vocês me desculpem, porque é que eu fico nervoso. Eu acredito mesmo que eles vão dar livro de graça para o povo. Eu acredito, Jair, eu acredito piamente, mas é livro de Edir Macedo, livro do próprio dos filhos do Bolsonaro, escrito por eles. Esses aí eu acredito que eles vão dar. Com certeza. É por isso que essa proposta do governo, da forma que foi apresentada, ela aparenta, e eu acredito muito nisso, a sua inconstitucionalidade. Porque, como o Jair falou, a imunidade, quando ela foi incluída na Constituição de 1946 e foi passando até chegar à Constituição atual, ela prestigiava e prestigia essa imunidade os seguintes valores: a liberdade de comunicação, a liberdade de manifestação do pensamento, a expressão da atividade intelectual, artística, científica, visando ao acesso à informação e à difusão da cultura e da educação, bem como o direito exclusivo dos autores de utilização, publicação, reprodução de suas obras, transmitíveis aos herdeiros por tempo que a lei fixar. Ou seja, esses são valores, são direitos, são garantias individuais. Quando a gente vai lá para o artigo 5º, deixa eu ver aqui que eu anotei para vocês aqui, ele fala da liberdade de expressão. O artigo 220, inclusive, da Constituição, o caput do artigo 220, diz que a manifestação do pensamento, a criação,
A expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão quaisquer restrições. Então, se a gente for analisar diversos artigos da Constituição, a gente vê que a proposta é inconstitucional. Por quê? Porque ela está violando garantias individuais, né? Garantias individuais que não podem ser alteradas nem mesmo por emenda constitucional, que é o que diz lá o artigo 60, né? Artigo 60 também da Constituição Federal, que eu vou ver se eu acho aqui a referência. Anotei tanta coisa que estou perdida, mas achei. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, que fala justamente da impossibilidade de se alterar por emenda constitucional assuntos que tratam, ou até artigos que tratam dessas garantias individuais, né? E o que é o artigo 150 que trata da imunidade? Uma garantia individual, liberdade de expressão. E é tão interessante isso, o Constituinte original, ele quis tanto proteger essa liberdade de expressão, de divulgação cultural, artística, científica, que o STF considera, como eu disse no começo, ele não considera se a obra ela tem qualidade, não tem qualidade. Ela quer saber se existe um conteúdo ali, existe. Então, vai ser beneficiado pela imunidade. Então, tanto faz se o que você está divulgando é um álbum de figurinhas, uma revista da Playboy, livros, todos serão imunes. Porque o que está se protegendo ali é o conteúdo, é a sua liberdade de divulgar. Se vai ser moral, não vai ser moral, se é interessante, não é interessante, não cabe para o Estado decidir isso. O leitor é quem vai decidir se esse livro é interessante, se aquele... É isso que o Constituinte quer, o originário. Ele deu essa liberdade para que eu escolha o que eu quero ler, se aquele conteúdo é relevante ou não, né? Então, desde que existe um conteúdo escrito ali, aquilo vai ter a imunidade garantida, né? Tanto é que os livros de ata, que são livros em branco, por exemplo, eles não têm imunidade. Por quê? Porque não tem nada lá escrito, né? Mas de um álbum de figurinhas a uma enciclopédia, qualquer livro aqui é imune. Porque o que se garante é evitar a censura, é evitar o cerceamento do direito individual de escolha. E aí é grave dizer, eu vou doar livros, mas você sabe se eu, como leitora, vou querer ler o que você vai me apresentar? Porque a leitura e o leitor autônomo, ele tem independência para que ele seja o curador do que ele quer ler. Né? Então, quem tem que decidir que o que é que vai ler é o próprio leitor. O Estado não pode chegar e dizer, você só vai ler esse livro aqui que eu vou lhe dar. Como assim? Né? Então, o que a gente observa é que essa tributação, no meu ponto de vista, ela não tem muita função arrecadatória, né? Seria uma função fiscal do tributo. A gente sabe que o tributo tem função fiscal e função extra fiscal. Qual é a função fiscal? A gente sabe, arrecadar, né? Levar dinheiro aos cofres públicos. A função extra fiscal é estimular ou desestimular comportamentos, né? Quando eu aumento o tributo do cigarro ou do álcool, é para quê? Para desestimular o consumo disso, né? O propósito é esse. Não é necessariamente arrecadar. Arrecadar é um objetivo que vem secundário, mas o principal é a extrafiscalidade. Então, às vezes, o que dá a entender é que, porque como Jair falou, a cadeia produtiva do livro está em crise, já estava em crise, né? Então, se você vai incrementar o custo desse produto final, você baixa um pensamento minimamente lógico para você ver que você vai desestimular o consumo. Ora, se está mais caro, por que eu vou comprar? Está mais caro, né? Eu já não tinha condição de comprar antes, e agora 12% mais caro, como é que eu vou comprar? Mas tem um dado que eu estou ouvindo vocês aqui, não tenho embasamento para falar, mas tem coisas que eu estava prestando atenção. Mesmo com todos esses avanços que o Jairo falou que aconteceram, que de fato aconteceram, né? E que levou a uma quase política, uma quase mesmo, né? O que a gente percebe e constata é que o grande comprador de livro ao longo desse percurso sempre foi o Ministério da Educação. E esses livros eram livros para serem distribuídos nas escolas do país, né? Nessas bibliotecas. Ficou dito pelo Jair aí que, de fato, cada escola deveria ter uma biblioteca e que tivesse pelo menos um livro para cada estudante. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Até porque
A política era muito interessante, mas a maneira como a distribuição era feita para as escolas já era um equívoco, porque eu presenciei em vários lugares, não só em um, livros jogados assim. Tinha um lugar que deveria ser a biblioteca, mas era um local onde os livros eram jogados e colocava um funcionário ocioso ou perto de aposentar para ser o suposto bibliotecário, e não acontecia nada, nem sequer estímulo por parte dos professores na leitura. Isso é uma outra questão, eu sei, mas eu estou só mostrando como as coisas acontecem. E esses livros que eram enviados, formava-se um grupo de pessoas capacitadas para escolherem os livros. Havia, sim, uma escolha. Mas eram intelectuais que tinham uma abertura, né? E, claro, jamais colocariam esses conteúdos, digamos assim, a palavra me falta agora, mas ideológicos e religiosos, né? O que me parece é que o que esse pessoal que está no poder agora, como nós sabemos, o presidente, esses ministros de educação que entraram, e essa galera toda, eles querem desconstruir, né? Tanto é que estão tirando essas autoridades do livro, que estavam ali para selecionar os livros do MEC, que iriam, sim, para todas as escolas do Brasil, digamos assim, essa seleção era feita por região, eles destruíram completamente isso, estão desmontando, tanto é que o presidente, que é um imbecil, me perdoe, mas os livros têm letra demais, o cara chegou a dizer isso, os livros têm letras demais, é preciso mudar isso aí, e dando uma abertura cada vez maior ao conteúdo que vem de igrejas, como eu citei no início, de igrejas, e rechaçando quem tem um pensamento que quer privilegiar o que está acontecendo no mundo, ou seja, essa questão da inclusão das minorias, seja de mulheres, dos negros, seja de mulheres, seja de gênero, seja dos povos originários. Quer dizer, para esse estabelecimento que está aí, para esse presidente e o grupo que cerca ele, isso não existe. O que eles querem é favorecer esses doutrinadores, esses falsos profetas, porque é exatamente o que você falou. Se você tiver o acesso dos estudantes ao livro, que já era uma coisa minguada, ao meu ver, havia uma política bem intencionada, mas que, no fim das contas, não surtia muito efeito, não. Eu fui chamado para participar de um grande evento literário que durava 10 dias e que acontecia a cada 2 anos. E se ressaltava a importância de um evento daquela natureza, daquela magnitude, por onde se passava em torno de 50 mil pessoas por dia. Eu falei o seguinte: olha, eu acho que não fica quase nada, porque isso é uma espetacularização que dura 10 dias, e você está falando, e um evento que acontece a cada 2 anos. E o restante disso tudo, o que é que vai acontecer? E essa coisa de distribuir livros nas escolas e não ter, de fato, quem esteja ali para criar uma forma daqueles jovens absorverem, daquelas crianças absorverem, porque eu acho ridículo quando você pega assim um livro de Machado de Assis e dá para um adolescente de 15, 16, 17 anos para que ele leia, quando ele não leu nunca nada na vida. E aí fala assim, vamos distribuir para quem? Para quem? Se você não está ali, não faz como o Jairo faz com a filha dele, desde que ela tem 2 anos de idade, está ali sentado lendo prazerosamente, mostrando o prazer que é a leitura, e a menina cresceu, e a gente vê o que é que acontece, né? O amor que ela tem por aquilo, e o prazer que ela tem em consumir aquele produto, que é o que eu tento fazer com meus 2 filhos aqui em casa também. Entendeu? Então é uma coisa que tem que partir de uma conscientização na família e dar uma condição mínima para que aquele professor tenha um estímulo também para ler, porque ele não lê, que não tem tempo.
Se ele trabalha de manhã, trabalha de noite, ou de manhã e tarde, ainda tem que fazer comida em casa, tomar conta de família, qual é o tempo que ele tem de ler livro nenhum, ou de indicar livro para estudante? Ele não lê em casa, como é que ele vai estimular ninguém? E isso era o que vocês estavam chamando aí de uma política que foi criada para que né, era a política que existia. E com avanços, e já era uma coisa assim meio fantasiosa. E imagina agora quando entram esses fanáticos, que em tudo vê imoralidade, em qualquer coisa. Que não seja dizer amém, 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 se ajoelhar diante do canalha que está cheio aí de jato, de iate, isso tudo, com fortunas que não são tributadas, aí vem tributar em cima daquele que eu considero que é uma pessoa que faz, sim, uma política de leitura, que é gente como o Jairo, como eu, que anda para cima e para baixo com um livro debaixo do braço. Eu ando com caixa de livro o tempo todo, vendendo livro meu, porque a editora não vende livro. Até porque nas grandes livrarias, que se restringem hoje em todo o país aos shoppings, os nossos livros não estão em destaque nas estantes. Eles estão ao resto do chão, essas prateleirazinhas assim de canto, entendeu? Ao resto do chão, porque o que está ali exibido normalmente é livro de alta ajuda ou best-seller que vem fora, na maioria das vezes. Que já é mais ou menos o que ele quer jogar, o que ele quer dar de presente, o que o grande ministro quer dar de presente para todo mundo. Que pode ter certeza que é esse material de fanatismo religioso ou então dizendo que houve um equívoco na história e que a história precisa ser recontada, valorizando o período do militarismo e a importância do militarismo. Então, assim, nessa minha fala de leigo, tem essa indignação. Houve um período que houve assim, uma intenção de maquiar a coisa, porque eu não entendo como um projeto sério que acontecia antes. O Jorge Amado, sim, teve uma intenção lá, bem atrás, quando ele tinha 30 e poucos anos. Mas depois eu ficava vendo também assim que era uma coisa fantasiosa. É de você pegar o cimento, fazer uma massa mal feita e jogar num lugar que o reboco está caindo. E aquilo ficar se segurando ali, e não era verdadeiro. E ainda assim, a gente tem que chamar isso de um avanço. Nós estamos num momento tão crítico, assim, tão crítico que eu fico sem ação, sem saber o que fazer da vida, porque este ano de 2020, devido à pandemia, e o ano passado, em 2019, nós já estávamos com muita dificuldade de realizar os eventos. Para aglomerar, juntar gente. Porque, infelizmente, aquilo que eu gostaria mesmo de fazer enquanto curador de evento, pensando em aproximar a juventude, principalmente as crianças, de um leitor, de um escritor, e mostrar a valorização do livro e todo o processo que existe para chegar no livro, e como possibilitar que um escritor viva da sua obra. Os eventos não têm interesse, porque o curador não é quem faz o evento. O curador convida as pessoas e tenta mostrar um conceito para um evento. Mas existe a produção. E a produção que capta o recurso, ela está interessada muito mais na espetacularização. Aí são equívocos em cima de equívocos. E ainda assim, é o que é chamado aqui de uma quase política do livro, né? Desculpe se o meu discurso é enviesado e atrapalhado, mas é dentro de uma experiência de quem está há vários anos trabalhando com isso e andando para cima e para baixo. E vendo, chegando em localizações, em lugares, cidades pequenas ou de médio porte, primeira coisa que eu peço, eu quero ir à biblioteca do colégio, eu quero ir à biblioteca pública. E chega em biblioteca, que tem bibliotecário que parece um Deus, que o jovem ou a criança não pode levar o livro para casa. Não pode amassar a folha de um livro. Um livro é para ficar enfeitando uma estante. Aí você olha assim, não, mas olha, esse livro está aqui justamente para que eles possam folhear, para que eles possam criar uma aproximação, um afeto por esse objeto que traz a informação. Se ele fica ali na estante presinho, não vai servir de nada. É a mesma coisa que você pegar um quadro e botar dentro de um quarto fechado, sem iluminação nenhuma. Aquele quadro não existe. Pois é, Zé Inácio, como você falou, a gente tem uma quase política, né, como é o título aqui da nossa discussão, quase política nacional do livro, né, que Jairo trouxe um histórico muito interessante.
A questão é complexa, né, porque passa por diversos âmbitos, né, tributário, enfim, políticas públicas, e demandaria mais tempo, né, e a gente tem pouquinho tempo aqui, né, para encerrar, e eu queria aproveitar para saber se alguém tem alguma pergunta para os debatedores, as pessoas que estão nos acompanhando aqui no chat. Se vocês têm alguma pergunta, quer concluir com alguma... Quer fazer alguma conclusão, Jair, da sua fala? José Inácio também, vocês fiquem à vontade. Eu quero ler um poema no final, que eu gosto de fazer. Eu queria só concluir e dizer, Zé Inácio, que inclusive Beatriz, eu lembro para ela quando eu descobri que estávamos grávidos, na concepção, com semanas já, até o fim da gestação. Inclusive, eu estou usando a biblioteca dela, hoje a minha estava meio bagunçada, ela está na biblioteca dela. Você traz pontos muito pertinentes, Zé, que, como Lisiane falou, nós precisamos de muito mais tempo. Mas eu vou me apegar a alguns pontos que você falou. Tem um livro do Luciano Trigo chamado Guerra de Narrativas. Eu acredito piamente que nós temos duas guerras em curso no Brasil. Uma guerra semântica, é a guerra do significado, e essa guerra do significado, ela alimenta a guerra da narrativa. Você colocou perfeitamente. Há algum tempo atrás, o presidente disse que livro era um monte de coisa escrita que servia para doutrinar as crianças, para ensinar pornografia, enfim. Depois, ele coloca que a arma é o objeto popular. Ele queria armar a população. Então, o livro, que é um objeto de circulação de ideias e de consciências, ele vai sendo trabalhado, o significado da palavra livro, ele vai sendo modificado. E isso vai sendo reproduzido. Os livros não prestam, os livros só ensinam pornografia, o livro não ensina nada que presta, livro bom era no tempo da ditadura. Então, o Paulo Guedes, de forma muito inteligente, ele pega isso, esse conceito deturpado do livro, e puxa para uma narrativa. O livro é coisa de elite. Eu posso pagar, o Freixo pode pagar, mas o pobre não pode pagar. Então, nós vamos dar o livro de graça. Com isso, ele constrói um novo discurso. Esse novo discurso, ele vai perpassando o imaginário popular e se consolida como verdade. Alguém falou aí em pós-verdade. E é exatamente isso. Qual é a nova verdade por trás da alteração da semântica, do significado da palavra livro, que sobe para uma narrativa, para a construção de um discurso? Livro é uma coisa que não é para o povo, porque não educa, é uma coisa da elite, e eu, o governo, sou bonzinho e quero dar livro ao povo. Mas os escritores, artistas, acostumados a mamar na lei Rouanet, não querem me deixar dar livro ao povo. Ou seja, eles são os bonzinhos e nós somos os ruins. A verdade é que, em 24 de junho de 2019, no lugar de entregar, sim, uma política nacional, porque se ele tivesse feito essa construção, hoje ele dizia, eu vou dar livro ao povo. E ia dizer que ia dar livro ao povo baseado em algo concreto. Como é? Eu fui secretário 5 anos. Eu quero saber como é que um gestor público dá alguma coisa ao povo. Ele dá através de programas, ele dá através de leis, ele dá através de políticas públicas. Se eu desse qualquer coisa ao povo, eu fiquei 5 anos secretário, 3 contas aprovadas, faltam 2. Criei vários inimigos, me chamam de tudo, menos de ladrão. Eu duvido um inimigo meu me chamar de ladrão. Se estiver assistindo, vá, me acusa aí de ladrão. Instituí editais, acabei com o balcão, acabei com a safadeza, e nunca dei nada a ninguém. Criamos editais, criamos lei de incentivo à cultura, foi assim que fizemos fomento à cultura em Sapé. 18 editais em 5 anos, nas mais diversas linguagens artísticas, inclusive 6 de literatura com premiação em dinheiro. R$1.000 com um poema. Então, eles constroem uma falsa narrativa, criam na população um novo imaginário que demonizam ainda mais os artistas, demonizam as coisas que nós escrevemos, como aquilo que nós escrevemos não serve para a população, não serve para o povo, e cria isso.
vou dar livro. Só que esse dar livro, já tem gente interessada nesse dar livro. Porque já tem editoras, e aí, Zé Inácio, você foi perfeito na sua fala, e Lisiane acho que colocou também, já tem editoras interessadas nisso, nesse dar livro. Esse dar livro vão ser aqueles programas que eles criam que ninguém sabe como funciona, e que agora não que estão no poder, não vão responder. Mas mais na frente, os órgãos de controle vão pegar essas licitações que eles fazem mal feitas, todas. Porque os órgãos de controle, eles evoluíram muito. Ou o gestor, ele tem responsabilidade e seriedade para fazer, ou ele vai preso, como foi agora o do Rio de Janeiro. Tem que ter cuidado de fazer gestão pública, tem que ter cuidado. Há uma demonização de políticos e de gestores públicos, que é uma coisa feita por uma elite de 2%, que tem os gerentes de 18%, 2% fala baixinho, né? 20% já fala alto. Aí eles dizem, olha, todo político é ladrão, corra de política. Na política só tem bandido. E aí o que é que a gente faz? Os 80%, pô, rapaz, só tem bandido mesmo, então não vou votar em ninguém, não. Ou, já que todo mundo é ladrão, eu voto em qualquer um. Isso é discurso de elite, gente. Tem ladrão, professor ladrão, médico ladrão. Tem professor honesto e médico honesto. Tem político ladrão e tem político honesto. E a gente não pode se afastar da política. Celso Furtado, que faz 100 anos, diz que nós só vamos ter um projeto de nação quando o povo, quando aumentar a participação popular nos centros de decisões. Política é centro de decisão. Então, nós temos que participar ativamente, sim, da política. Inclusive, dessa eleição totalmente diferente, mas a gente precisa chegar, precisa cobrar de quem for votar. Ó, tem aí um plano de leitura escrito nacional 2018 que não está sendo cumprido, quero que seja cumprido, quero que todos os marcos legais sejam respeitados. E só para finalizar, você coloca outra coisa de forma muito pertinente, Zé Inácio. Não estamos aqui passando pano em que 74 anos não construiu política de leitura no Brasil. Foram omissos. Governos progressistas, governos de centro, todos omissos, participaram, inclusive, desse projeto que é acabar com a educação no Brasil. Mas também dizer que não houve avanço, houve. Agora está havendo retrocesso. E é isso que a gente não vai admitir. Muito bem, José Inácio, você quer finalizar a sua fala? Quero dizer que aprendi muito com vocês, né? Fiquei um pouco... Quando eu vi a temática, porque a Mirtz tinha me convidado para uma outra coisa. Aí quando eu vi, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou dizer? Mas gostei de ter participado, sim, de ter escutado 2 especialistas e de ter me colocado enquanto um escritor que transita o tempo todo. Agora não, né? Esse ano eu estou amarrado, né? Mas a minha história é percorrendo o Brasil de fora a fora, o tempo todo, porque sou convidado para esses eventos e vou sempre como um representante do livro, né? Eu sou um escritor, eu publico livros, né? E para sair um pouco, não para sair, mas para dar um ar de poesia, um pouco de literatura, de produção, eu vou recitar um pequeno poema meu chamado Castelo de Letras. E encerrar minha participação. Dizer, Lisiane, que é uma satisfação lhe conhecer. E esse Cabavelho aí eu conheço de um bocado de lugar, sobretudo lá de Boqueirão, né? Umas 2 vezes juntos. É um querido, é um grande escritor, pessoa que eu admiro muito. Viu? Um abraço para cada um. É um prazer. Eu também quero aproveitar para agradecer, né, a oportunidade de estar com vocês 2 aqui hoje para esse bate-papo, que é tão interessante, né? E que a gente poderia falar muito ainda. Eu quero dizer mais uma vez, né, que aprendi. Algumas das coisas que vocês colocaram eu já tinha escutado na boca de políticos, como Ciro Gomes, que é um cara que eu admiro. Desculpe, mas eu vou dizer, é meu candidato, se ele for candidato a presidente da República, que é um cara que eu acredito. Enfim, mas eu vou ler meu poema chamado Castelo de Letras, que diz assim: Castelos não aprisionam o silêncio, nem a fala dos loucos de Deus. Profecias que intentam vencer o cansaço. O livro sopra hieróglifos na tarde e um anfíbio vela o mimetismo do tempo. Pega o livro e constrói castelos de letras. Vai, antes que a morte abra as portas da noite e mostre sua fronte tranquila
e pergunte pelos teus feitos e achados. Pega o livro. A realidade é fazer o livro de novo, com nova caligrafia, codificar a jornada. Ter o mistério na concha das mãos, as palavras certas para os sons da longura, a imagem do mundo dentro da pedra, e fazer com que os rituais da transparência ganhem ritmos e formas. Um grande abraço e a minha gratidão a vocês todos. Parabéns. Lisiane, Sim. eu queria só dar 2 encaminhamentos antes de encerrar. Sim, O primeiro deles é que a gente está aqui com a Givaneide, que é a nossa conselheira no Conselho de Cultura de João Pessoa, está convidando o pessoal aí para participar da Fliteca, o Fórum do Livro, Literatura, Leitura e Biblioteca. Ela colocou aí no chat, depois vocês podem procurar. Esse tema é um tema assim que me instiga muito. Eu vou fazer várias outras lives sobre isso, aprofundando um pouquinho mais. Segunda-feira eu vou estar com o poeta Johnny Eric, que estava numa mesa mais cedo, vou estar lá com ele batendo um papo sobre isso. E queria terminar também com um poema. Zé Inácio é um dos maiores poetas brasileiros, eu não vou me atrever a declamar um poema meu. Além de um dos maiores poetas brasileiros, é um amigo muito querido, ele sabe disso. Eu vou declamar um poema de Bertolt Brecht, porque o povo diz que eu sou muito bravo quando mexe com o livro. Hashtag defendo o livro, e eu sou ariano do primeiro decanato, com ascendência em gêmeo. Briga é uma coisa que eu não tenho medo. Então, qual o seu dia de nascimento? 21 de março. Eu sou do primeiro decanato. Sim. Eu sou 16 de abril. Ariano com ascendência em Ares. Exatamente. E aí, a gente vai lutar, viu, pessoal? Para quem concorda aí com essa taxação e acha que a gente vai ficar calado, nós não vamos ficar calados. E às vezes nos acusam, inclusive, de ser até um pouco veemente, firme. E para eles eu vou dizer aqui um poema de Bertolt Brecht que diz o seguinte: a árvore que não dá frutos é xingada de estéril. Quem examinou o solo? O galho que quebra é xingado de podre. Mas não haveria neve sobre ele? Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento. Ninguém diz violentas as margens que o cerceiam. Defenda o livro. A gente não abre nem pro trem. Obrigado, pessoal. Valeu. Livros anuncia e manda o povo pensar, como diz o poeta Castro Alves. Eu gostaria de encerrar. Viva Castro Alves! Viva! A citação da professora Marisa Midori, da PUC, que ela diz que livro não é artigo nem de rico nem de pobre, e sim um produto cultural universal. Então, que todos nós possamos defender esse produto que é cultural, que é universal, que é de todos, né? E cabe a nós, como sociedade civil, defender o nosso patrimônio cultural. Obrigada. Excelente bate-papo. E antes de a gente encerrar mesmo o bate-papo, eu gostaria de lembrar a todo mundo que amanhã ainda temos mais um dia de programação da Flibo e que ninguém pode perder. Tudo vai ser por aqui pela página do Facebook, exceto o minicurso, que é Mediadores de Leitura entre Livros e Afetos, que vai ser pelo Google Meet, com inscrições prévias. Mas amanhã temos homenagem aos 100 anos de Lourdes Ramalho, temos também uma reinvenção e resistência, o cordel em tempos de pandemia, e à noite temos o sarau, live, música e poesia, que é um sarau online. Então, muito obrigada pela participação de vocês, é uma honra a Flibo recebê-los, e boa noite a todo mundo, e voltem amanhã para o resto da programação.